Você já teve aquela sensação estranha de não estar sendo você mesmo? De estar vivendo meio desconectado de si? Às vezes a gente acha que isso é falta de autenticidade, mas muitas vezes é só falta de clareza. Oi, aqui é a TM, você está ouvindo A Raiz da Questão, um espaço para olhar além dos sintomas, além das narrativas prontas e além da pressa de resolver tudo. Aqui a gente desacelera, questiona e aprende a crescer emocionalmente com mais consciência. Nem sempre é confortável, mas é honesto. Respira e vem comigo à raiz da questão. Eu estava lendo um livro aqui que chama Curando Suas Feridas de Origem. E aí, lendo um trechinho de uma parte que a escritora explica como que a gente oculta nossas feridas, me fez pensar em outras coisas. Então, assim, eu vou ler esse trecho para vocês, mas a gente não vai seguir o contexto do livro em si, tá? Acompanhe aqui comigo. O trecho é o seguinte: porém, ao esconder dos outros a sua dor, as suas mágoas, os seus medos e as suas inseguranças, você existe no mundo de maneira inautêntica. Quando eu li esse trecho, eu fiquei um pouco intrigada, tá? Eu tive que fazer uma análise mais profunda só com esse trechinho. Então, assim, eu estou amando o livro e tudo mais, eu entendi o que a escritora quer dizer em relação a esse trecho, né? Mas acho que a gente precisa prestar bastante atenção em trazer, né, uma autocrítica quando a gente percebe que, opa, a gente tem que tomar cuidado com alguns sentidos aqui para a gente entender de fato, né, o que está acontecendo com a gente, para a gente se entender como ser humano. Então, assim, quando ela diz que quando a gente esconde nossas dores, nossas mágoas, nossos medos, a gente acaba sendo inautêntico, ou seja, de certa forma falsos, né? Eu acho que, na real, o que ela tá querendo dizer é que a gente fica, de certa forma, desconexo, né? A gente fica desconectado com a gente mesmo. Eu acho que é nesse sentido. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é só pra gente trabalhar melhor o raciocínio, tá? Então, é o seguinte: esconder essas coisas, né? Essas questões pessoais, mágoas, medos, não necessariamente faz com que a gente seja uma pessoa falsa, por exemplo, que a gente seja inautêntico. Mas se você esconde porque você foge, né, daquilo que você tem que resolver, você por medo está fugindo da situação e coloca todas essas feridas e mágoas, né, coisas que não estão curadas para debaixo do tapetinho emocional, aí não é legal. Mas ainda assim eu vou explicar por que isso não quer dizer ser inautêntico. Da mesma forma que, por outro lado, autenticidade nada tem a ver com você despejar suas emoções ou falar de tudo sobre você para os outros, né, a qualquer hora, sobre tudo, né? Então, autenticidade, eu entendo que, né, como ser humano, a gente ser autêntico, eu vejo muito mais como sermos coerentes com a gente mesmo. Ou seja, para isso, a gente precisa estar muito conectado com a gente mesmo, né? A gente precisa se conhecer bem. Então, assim, vamos seguir o raciocínio aqui, né? O ponto é que o problema começa quando a pessoa precisa fingir. Tá vendo a diferença? Então, sabe quando, por exemplo, ela precisa, ela sente que precisa rir para não preocupar numa situação. Quando ela sente que precisa fingir que está tudo bem para ser aceita. Ou quando ela sente que precisa fingir que sustenta uma versão forte, porque acha que ser vulnerável afasta, né? Então, ou seja, eu acho que é nisso que ela está querendo dizer que a gente pode ter essa sensação de estar inautêntico. E isso muitas vezes acontece quando a gente não consegue identificar o que está acontecendo com a gente. A gente pode até sentir aquela dor, aquela mágoa, sabe? Todos os dias ouvindo aquelas vozes, né, te perturbando, assim. Você tem aquela sensação de coisas mal resolvidas, ou de coisas que você fala assim, não estou contente com isso, eu sinto que isso aqui não está normal, eu sinto que isso não está legal. Mas às vezes você não sabe nomear esse problema, não conseguiu identificar e muito menos saber por onde começar a resolver isso, né? A colocar uma ordem, a entender por onde começar para resolver. Então, eu não diria que literalmente, quando acontece isso, a gente vive de forma inautêntica,
entende? De que a gente não está sendo nós mesmos. Mas sim de que a pessoa está vivendo no modo sobrevivência. Porque muitas das vezes, quando a gente não sabe lidar bem com essas questões pessoais, a gente temos a tendência natural de buscar distração, de viver no modo automático. Mas para isso a gente precisa ainda assim criar um personagem para nós, né? Uma autoimagem que nos defenda de todo esse mal-estar, né? De coisas que a gente não quer revelar. Quando a gente esconde, aí entra o que ela estava dizendo, quando a gente esconde nossas mágoas, a gente esconde nossas feridas, nossas dores. Só que ao viver dessa forma, né, com essa mentalidade e ficar por isso só, o que acontece? Você acaba ensinando para o teu cérebro, você mostra para ele que você não está seguro, se sentindo seguro de que você não está bem com aquilo. E então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um esforço tremendo, né, danado para te proteger. O problema é que essa proteção que o cérebro faz de forma automática vai fazer com que você viva uma espécie de uma prisão, uma sensação de limitação, sabe? Ou seja, quando você não tem nenhum espaço onde pode existir com suas dores, aos poucos você vai se afastando de si. E por isso que é normal que nessa situação a gente sinta assim, né? A gente tem essa sensação de desconexão. Mas ainda assim, o ponto que eu quero deixar aqui é que quando você vive nesse modo de sobrevivência, né, fugindo de suas dores, escondendo suas feridas, suas mágoas, não quer dizer que você está deixando de ser você mesmo. A verdade é que você estará expressando só uma parte tua. Só que geralmente essa parte é a parte ferida, defensiva, desconfiada, endurecida, ou seja, é a identificação com a sombra. Então, por exemplo, a pessoa continua sendo ela, mas mais reativa do que consciente, mais automática do que escolhendo, mais protegida do que presente, entende? Então, o problema, por exemplo, é quando a pessoa ela não reconhece a própria mágoa, quando ela se faz vítima e acha que todos devem a ela, quando ela chama distanciamento de maturidade, quando ela chama rigidez de personalidade forte, quando ela faz chantagens emocionais para conseguir algo dos outros. E um detalhe, quando a gente presencia esses tipos de problemas na sociedade, nas pessoas, a maioria das pessoas não fazem por má intenção de fato, tá? É óbvio que existe pessoas que têm más intenções, que fazem de propósito esse tipo de coisa, mas a maioria faz mais por estarem inconsciente e não por estarem sendo falsas, né? No sentido de estarem sendo inautênticas. Como eu tinha dito para vocês, elas estão só refletindo mais a parte sombra delas, né? Ou seja, não a melhor versão dela, né? A versão mais consciente. Então, minha gente, dito todas essas coisas, eu quero saber se você está disposto a trabalhar, a se esforçar, buscar a sua versão mais consciente, a sua versão mais bem resolvida. Até porque, como tudo na vida, tudo tem um preço, até aquelas coisas que parecem que não, né? Então, assim, a gente viver escondendo no sentido de fugir desses problemas, das nossas mágoas, coisas que estão mal resolvidas, feridas, né, dores, tem o seu preço também. A gente acaba tendo que carregar uma imagem, né, sustentar um personagem que custa, que dá trabalho, mas de uma forma negativa. Enquanto que quando você ganha clareza, quando você busca, né, de forma honesta, sincera, trabalhar as coisas que você precisa trabalhar internamente, a dor deixa de comandar sua vida, né? A sombra deixa de aparecer mais. A gente passa a viver de forma mais íntegra, né? E não fugindo das coisas e escondendo. E isso é tão libertador. Então imagina, por a gente deixar de retratar essas coisas, a gente acaba vivendo muito mais no modo automático, onde a gente vive se defendendo o tempo todo, fugindo, né? Se tornando uma pessoa endurecida de coração, o tempo todo buscando agradar os outros ou controlar situações. Então, assim, gente, só de falar essas coisas, vocês sentem que não é cansativo? Pelo amor de Deus, não dá. Enquanto que uma vez a gente enfrentando essas nossas dores, feridas, mágoas, que seja, né, o que for que você tenha que resolver,
Uma vez que a gente supera essas coisas, a gente se torna essa versão muito mais preparada e forte para a vida. E é o que eu desejo para todos nós. Enfim, nem tudo precisa ser resolvido agora, mas tem coisas que a gente precisa olhar, sim, né, e trabalhar em cima disso, e é o que a gente vai fazer ao longo desse ano de 2026 juntos, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro áudio, né, desse canal novo que eu estou criando agora, e a gente se escuta na próxima reflexão. Beijo!